todos os amigos, todos aqui do nosso querido Vale do Ivaí, não só do Vale do Ivaí. Estou recebendo aqui prefeitos, lideranças, eu fiquei sabendo agora há pouco que o Artagão ia passar por aqui, outros deputados. Deixar o nosso abraço aí para a organização Silvanino. Aliás, o Avios, que é nosso companheiro também, que devemos nos reencontrar aqui, faz um tempo que ele não nos vê. Mas deixar aqui esse abraço e esse compromisso aqui com as cidades do Vale do Ivaí. É uma cidade que eu tenho um carinho enorme, que é a cidade de Borrasópolis, onde eu tenho familiares, nós estamos política há muito tempo. Praticamente é a nossa base inicial aqui das nossas eleições, ser deputado estadual, deputado federal, aqui na cidade de Borrasópolis. Deputado André Vargas, quero parabenizar o senhor pela condução dos trabalhos na Câmara Federal. Eu estava assistindo ao vivo o senhor pela TV Câmara, quando o senhor estava conduzindo o início ali da queda da PEC 37. Como é que o senhor vê isso para o nosso país e também para o nosso estado, os deputados terem derrubado a PEC 37? Bom, veja, a PEC 37 ela era aquela emenda, foi chamada de PEC da impunidade, mas na verdade ela era discutir o papel do Ministério Público e das polícias nas investigações criminais, não só no crime do colarinho branco, mas também no crime de forma geral. E nós definimos, junto com o Ministério Público, com as associações do Ministério Público, com as lideranças, inclusive o Giacoia, que é o procurador-geral, que nós íamos derrotar a PEC, mas nós íamos apresentar um projeto de lei que regulamentasse para que evitasse excessos do Ministério Público, principalmente contra prefeitos, porque os prefeitos fazem um esforço danado para fazer o melhor pela sociedade e às vezes é impedido de fazer por conta de um exagero de um promotor ou outro, e principalmente pela publicidade antecipada que eles dão aos fatos. Então, o Ministério Público é importante, mas é importante que também se permita que os prefeitos mostrem o seu trabalho. Então, esse ponto de equilíbrio, em certa medida, a PEC 37 acabou significando uma das bandeiras dessas mobilizações, e nós procuramos fazer com que essa bandeira pudesse ser resolvida definitivamente. Provavelmente uma votação ampla, mas era uma votação inicialmente apertada, porque não tinha esse projeto de lei que o Ministério Público apresentou como sugestão de autorregulação para que evite os exageros que às vezes a gente vê. Com certeza, exageros não é admissível em qualquer instância. A gente vê, eu já vi aí, como faço parte da imprensa, vi alguns exageros cometidos por alguns promotores e que, na verdade, o promotor, ele nada mais é que um representante do povo e não pode cometer excessos com as pessoas que representam o povo, né, deputado? Veja, o prefeito é eleito pelo voto popular, o promotor passa por um concurso público, ele é importante para evitar que haja qualquer tipo de desonestidade, que ele represente nos processos judiciais a população. Agora, no dia a dia da administração, ele não pode confundir, porque o promotor não é prefeito. Quem é prefeito é eleito pelo povo para administrar, é o prefeito, é o vice-prefeito, são os vereadores, são os deputados, que buscam um respaldo popular e tem que ser respeitado por isso. Então, eu acho que essas pontas de equilíbrio, evitar as perseguições políticas que existem, porque não é porque é promotor que não tem exagero, que não tem perseguição política. Nós ainda não encerramos a discussão em relação a esse assunto. Então, é importante dizer que nós aceitamos derrotar a PEC 37 por acordo entre os partidos, mas permanece a necessidade de um equilíbrio maior para que o promotor não entenda que ele não queira sentar na cadeira do prefeito sem ter passado pelo voto. Com certeza. Deputado, a reunião vem aí já quase tendo o início, melhor dizendo, e para a gente finalizar eu gostaria de perguntar para o senhor, porque a maioria dos prefeitos já começaram aquela famosa choradeira na questão do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. A gente sabe que tem uma época no ano em que o Fundo de Participação cai e às vezes ele recupera. Como aconteceu no começo do ano, agora já voltou a ter indícios de queda. Como é que o senhor vê aí essa queda do FPM? O senhor que está lá mais próximo da presidenta Dilma, há perspectivas de, dentro dos próximos meses, haver aí uma recuperação do Fundo de Participação dos Municípios? Bom, veja, o Fundo de Participação dos Municípios que os prefeitos vão receber esse ano não será menor do que no ano passado. Essa é a garantia que a presidenta está dando. Mas, como você disse, no começo do ano assustou, no meio do ano todo mundo ficou alegre, porque deu esperar, agora dá uma recuada, porque a atividade econômica do Brasil ela está sintonizada com aquilo que acontece no mundo inteiro. Nós temos uma crise internacional grave.
E a presidenta está conseguindo contornar, manter o país gerando empregos, exatamente fazendo as desonerações. Você tira o imposto, cai a arrecadação, mas mantém o nível do emprego e, por sua vez, as pessoas empregadas mantêm o consumo. Quer dizer, pior seria um nível de desemprego brutal, contaminando toda a economia. Aí você teria um problema gravíssimo e crônico com dificuldade de recuperar. Isso é que nem quando você perde a força, é igual um caminhão na subida. Se perder o ritmo, até retomar de novo a velocidade. Então, há um compromisso do Congresso Nacional e da Presidenta de, ao final do ano, no término do ano, não é no meio do ano que vai acontecer, porque nós não sabemos se haverá perda e qual o tamanho dessa perda, haver a reposição, e esse é o compromisso da Presidenta Dilma e do ministro Guido Mantega. Até porque a nossa economia vive altos e baixos, né, deputado? Então tem os períodos em que ela está lá em cima e os períodos que ela está mediana e depois baixa. A gente tem que entender também. Agora, deputado, eu queria parabenizar o senhor pelo trabalho que o senhor vem fazendo na região, em especial ao município de Faxinal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, em especial ao pessoal de Faxinal, que a nossa rádio é sediada no município de Faxinal, e o senhor tem trazido inúmeros benefícios para o município de Faxinal. O prefeito Adilson Silva Lino, toda a equipe, estão muito contentes com o seu trabalho dedicado ao município lá em Brasília. Bom, nós temos um trabalho já antigo ali em Faxinal, todos sabem da amizade que eu tenho com o senhor Armando Dadran. Nós conseguimos fazer um processo de aliança política importante na última eleição, onde o vice é o Levi, e nós temos ali um trabalho conjunto com o vereador Coutinho, com o vereador Paulinho, aliás, o presidente da Câmara, queria inclusive parabenizá-lo pelo trabalho que ele vem fazendo, um menino, inclusive filho de amigos meus, de amigos de mais de 20 anos, foi um prazer enorme reencontrá-lo agora na política. Então, e o prefeito Adilson é a grande dirigente da cidade, que tem procurado, acionado o nosso mandato, e nós, na medida do possível, vamos estar sempre atendendo. Queremos fazer muito mais ainda pela cidade de Faxinal, a cidade merece, queremos viabilizar projetos importantes na área de habitação, principalmente a habitação popular, que é a nossa vocação. A Supercreche deve estar concluindo já, está quase. Esses dias. Uma hora ou outra nós vamos aparecer lá para inaugurar, e deixar mesmo um abraço e parabenizar também o prefeito pelo belíssimo trabalho. Por isso que teve uma votação consagradora, é uma das grandes lideranças aqui da região do Vale do Ivaí. Deputado André Vargas, obrigado pela entrevista. Se tiver mais alguma consideração, fique à vontade. Vou deixar mesmo um abraço e pedir para as pessoas acompanharem aquilo que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos aí recentemente manifestações, conseguimos contornar sem nenhum acidente gravíssimo, né? Imagine, milhares de pessoas na rua, poderia ter tido, inclusive vândalos no meio, poderia ter incidentes, mortes, e graças a Deus nós não tivemos, pelo menos do ponto de vista da ação da polícia. Então, realmente, eu estive lá no Congresso Nacional à frente dessa articulação. A Presidente da República apresentou um pacto de 5 pontos com os manifestantes e com o Brasil, porque não se trata apenas de uma relação com os manifestantes, mas se trata fundamentalmente de um compromisso de melhorar o serviço público no Brasil. Quando alguém num posto de saúde não é bem atendido, às vezes um funcionário não atende bem, recai sobre o prefeito, sobre a Presidente da República, sobre os deputados. Então, nem sempre são queixas com os eleitos, mas queixas com o sistema geral que precisamos aprimorar. Precisamos ter treinamento de servidores, eles têm que ter consciência, nós precisamos prover os recursos, mas os recursos têm que acontecer. Manda dinheiro para a obra, mas o Ministério Público não pode atrapalhar as obras acontecerem. Nós temos que agilizar as licenças ambientais do Brasil. Então há uma insatisfação geral, porque o Estado brasileiro não está conseguindo a resposta na velocidade que o povo quer. Então, deixar esse compromisso, temos a questão da reforma política que o PT defende há muitos anos e que nós vamos continuar defendendo no Brasil. Então, deixar aí um abraço para vocês, parabenizar pelo belo trabalho que vocês fazem de comunicação, que é muito importante para a gente poder também divulgar o nosso trabalho. Tá aí, Mauro Rosa. Falou.